Tudo bem, meus queridos alunos? Professor Silvio Santos aqui com vocês, terceiro ano, continuando a nossa disciplina aqui de biologia. Já avançamos bastante, já avançamos bastante aí no conteúdo, né? Vocês já estão por dentro aí da questão da síntese proteica. Fizemos uma paródia aí na última aula, uma musiquinha para ensinar bastante detalhes para vocês. Naquela paródia, né, fala sobre a guanina, a citosina, a ligação entre as bases nitrogenadas. Falamos a questão do RNA ser um tipo de molécula no qual a pentose, né, é diferente da pentose do DNA, por isso o DNA, né, que vem de desoxirribose, né, ácido desoxirribonucleico no DNA, porque a pentose é uma desoxirribose. Lembrando que a pentose do DNA, a pentose tanto do DNA quanto do RNA é um tipo de açúcar, só que no DNA é a desoxirribose. Já no RNA, essa pentose, ela é um pouco diferente, por isso ela é uma ribose, tá bom? Por isso o nome RNA. E falamos também sobre uma questão de detalhe, que é importante você saber disso. No RNA, não tem uracila. Lembra que quando o DNA faz lá o processo de transcrição, que é o processo de fabricação do RNA, as bases nitrogenadas possuem, em uma determinada situação, uma ligação diferente. Ou seja, quando se trata de RNA, o que seria timina não é timina, passa a ser uracila. Então, quando se trata de uma fita de RNA, a adenina vai se ligar com a uracila no RNA, ok? E não com a timina, beleza? Passado isso aí, espero que você grave. Vamos para frente, tem mais assunto, tá? A paródia também abordou a questão de mutações, enfim. Alguns detalhes, inclusive a gente vai falar mais sobre mutações em aulas mais para frente, beleza? Mas por enquanto, vamos continuar aqui. Nosso conteúdo segue a vida que segue, né? Como costumo dizer. Exatamente, o nosso assunto hoje, então, é mitose e meiose, ok? E isso está dentro do quê? De divisão celular, tá bom? Mitose e meiose, aula 13.1. Habilidades, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. 2. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas à herança. Beleza? Mas antes de começar de fato no assunto, pode me deixar aqui na tela com a própria imagem aqui aparecendo, que fica legal, que fica ilustrado aqui. Bom, o que a gente vai falar agora sobre divisão celular, pessoal, é muito importante para você entender o porquê até mesmo da sua existência. Você vai entender, né? Você entendendo esse assunto, você entende o porquê da evolução em um determinado organismo. Nós sabemos que, na maioria das vezes, ou geralmente, né, em todos os casos, um sujeito nasce, digamos assim, pequeno, né, ou seja, pouco desenvolvido, e com o passar do tempo ele vai aumentando de tamanho fisicamente. Eu estou falando de nós, seres humanos, tá bom? Então, a gente, claro, há de convir, por exemplo, que o meu tamanho agora é diferente de quando eu nasci. Legal. Então, se eu sei disso e é um fato, será que se eu fosse em números de células dizer a diferença entre um e outro, ou seja, entre o Silvio Santos bebezinho e o Silvio Santos já adulto, né? É preciso você estudar para dizer que eu, na fase adulta, tenho muito mais células do que na fase pequena? Não, não é preciso, porque eu sou maior. É óbvio, né? Então, aquela quantidade de células que formavam o meu organismo quando eu era mais novo, certamente não vai ser a mesma quantidade de células que vão formar o meu organismo agora, numa fase mais madura, numa fase mais velha, digamos assim.
entendeu? Então, esse processo de crescimento dos tecidos só se dá através do processo de quê? De divisão celular. Que é isso que está acontecendo aqui, ó. Eu estou até aqui na frente. Aqui está o quê? É como se fosse uma célula que, nesse momento em que vocês estão vendo, elas estão se dividindo, estão começando a se separar uma da outra. Entendeu? Esse é um processo, inclusive, a gente vai ver durante essa aula, um processo chamado citocinese. É o momento em que as células estão se separando após o processo de mitose ou de meiose, né? Depende do que a gente estiver falando aí. Tá bom, pessoal? Então, as divisões celulares são necessárias para a gente evoluir, tá? Agora, é claro, tem aquelas divisões celulares que são equacionais, ou seja, elas aumentam o tamanho do tecido, ou seja, são aquelas que fazem, que promovem o nosso crescimento, por exemplo, tá? E tem aquelas divisões celulares, ou aquela divisão celular, que é a reducional, que é aquela que vai agir principalmente nas células germinativas, que são as células que vão levar metade aí dos meus cromossomos. No caso do Silvio Santos, um indivíduo masculino, espermatozoide. No caso das mulheres, o óvulo, né? Entendeu? Então, as células que vão promover o aparecimento, o surgimento de um novo ser, são, no caso, seres humanos, espermatozoide e óvulo. Cada célula dessa leva metade da genética do indivíduo que a produziu. No meu caso, o meu espermatozoide tem 23 cromossomos. O espermatozoide da minha esposa tem... O óvulo da minha esposa tem 23 cromossomos, ok? E quando eles se somam na fecundação, vão passar a ter 46 cromossomos, que é o cariótipo humano. A partir do momento em que essa célula agora tem 46 cromossomos, ela passa a ser uma célula 2N. Lembra que a gente estudou sobre isso? N e 2N, haploide e diploide. Agora ela vai ser 2N, portanto, vai ser uma célula somática, eu expliquei isso para vocês. E a partir daqui, sim, ela precisa reduzir? Não, agora ela precisa se desenvolver. Então, são divisões diferentes, entendeu? Uma faz crescer e a outra faz reduzir para poder formar células reprodutivas. Então, a gente tem aí mitose e meiose, tá bom? Mitose vai promover crescimento de tecido. Ela não vai dividir genética, ela vai simplesmente pegar uma e fazer outra igual. Meiose, ela vai pegar uma com 46 cromossomos e gerar outras com 23 cromossomos. Meiose, ok? Ela já está dizendo, ela reduz, ela é reducional. A meiose é reducional, enquanto a mitose é equacional, ou seja, ela simplesmente promove o crescimento do tecido, sem redução genética. Tá bom? Embora na meiose tem uma fase lá que parece muito, que é uma espécie de mitose dentro da meiose. Eu vou explicar isso aí com o tempo aí durante a aula, tá? Então vamos lá, joga só na tela agora. Divisão celular, né? O processo de divisão celular, como eu falei, ele é muito importante. O ciclo celular todo, incluindo a interfase, né, que é G1, fase S e G2, tanto os processos da mitose e meiose divididos em... Tanto na mitose e na meiose eu vou ter a prófase, eu vou ter a metáfase, eu vou ter a anáfase, tá? E telófase. A interfase vai ser comum para os dois, entendeu? Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Detalhe, na meiose eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 2, ou anáfase 1 e telófase 1. E vai ter uma outra fase da meiose que vai ser prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ou seja, na meiose a gente vai ter 2 processos de cada uma dessas aqui, tá bom?
Mas na mitose não. A mitose é normal. Tá bom? Divisão celular. Então aqui nós temos um ciclo celular, né? Vocês percebem que a fase G1, né, fase S e fase de intervalo são, digamos assim, em outras palavras, é o processo em que a célula está ali funcionando até ela precisar ser dividida, tá? Síntese de DNA. Para que é a síntese de DNA, pessoal? Para que uma célula precisa sintetizar DNA? Me joga na tela junto com a imagem, por favor, se der. Por que uma célula precisa sintetizar DNA? Ah, professor, mas a célula não tem DNA já? Por que ela tem que sintetizar? Sintetizar é fabricar, tá, pessoal? Por que ela tem que sintetizar mais DNA? Justamente por causa desse processo aqui, ó. Deixa eu me afastar aqui. Por causa desse processo do ciclo celular, tá bom? Que é a parte disso aqui, ó, divisão. Se eu vou dividir com alguém, ou se eu vou dividir algo que eu tenho em dois, o que eu tenho que fazer? Para que todos dois fiquem numa boa, é ideal que eu consiga muito daquilo que eu vou dividir, né? Se eu vou precisar dividir um prato de arroz com alguém, então, quando eu for me servir de arroz, eu vou me servir um pouco a mais, porque eu vou ter que dividir. A mesma coisa é o DNA. Ele precisa promover replicações, que é o que a gente viu na última aula, que nós falamos sobre replicações, até canto na paródia, né? Se o DNA faz cópias, isso é replicação. Tem uma parte que eu falo isso na paródia, tá bom? Se o DNA, se essa célula vai se dividir, ela entende que tudo que ela tem, ela vai precisar duplicar. Para quando essa célula se dividir, ela mandar ter os que vai ficar com ela e ter aqueles que ela vai mandar para outra célula. Então, quem comanda esse processo metabólico na célula é quem? É justamente o DNA, né? Lá na fase S. É onde acontece isso, visando o quê? É como se a célula dissesse aqui, ó, a gente vai já se separar, aí, a gente vai já se dividir, providencia aí amostras novas de cada uma das estruturas que tem nessa célula que a gente vai precisar se dividir, beleza? Então, essa fase G, né, as fases Gs, que é a G1 e G2, e a fase S é o período em que a célula está, digamos, fazendo o seu ciclo de vida normal. Quando precisa se dividir, aí sim, aí vai entrar aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas subdivisõezinhas aqui são os processos de divisão, ok? Volta lá, para nossa, só na tela agora. Isso. Então vamos lá. Mitose. A mitose é aquela divisão que eu falei que ela é equacional. Ela pega uma célula e transforma em outra igual. É esse tipo de divisão celular que promove, né? Vou botar aqui, promove crescimento de tecido. Promove crescimento de tecido, tá bom? Então, quando nós temos ali, quando a gente se forma, espermatozoide e óvulo se encontraram ali, beleza? Aquela célula ovo, que é o zigoto, que a gente chama, ela vai agora ela vai sair, se desenvolver daquela célula simples, ela vai começar a sofrer vários processos mitóticos até formar um novo ser. E cada célula que ela formar vão ter, né, 46 cromossomos. Lembra? O espermatozoide se junta com o óvulo, formou 46. Tá bom? 46 cromossomos. A partir dessa célula ovo, todas as outras células que forem desenvolvidas através dos processos mitóticos vão possuir 46 cromossomos, porque elas já são células, já estão somadas, já é uma mistura do pai e da mãe ali. Elas não precisam mais se reduzir, digamos assim. Tá?
Então vamos lá, a mitose serve para quê? Ela serve para aumentar de tamanho o tecido, tá? Então é um tipo de divisão celular muito frequente entre os organismos da Terra atual. Nos unicelulares ela serve o quê? Como reprodução assexuada, tá? E a multiplicação dos organismos. Isso aqui é interessante, né? Se você for pensar pela questão da reprodução dos seres unicelulares, pode me botar na tela aqui, por favor. Uma célula, uma bactéria, ela não se divide em dois, que é o processo lá de cisparidade, fissão binária, a mesma coisa, né? Se divide em dois. Isso é um processo mitótico, ela se divide em dois e as duas são iguais, né? Essa uma é igual àquela outra que deu origem a ela, entendeu? Ela fez alguma redução de alguma coisa? Não. Ela é equacional, ela simplesmente pega uma e transforma em duas, iguais. Beleza? Então, nos unicelulares, a mitose ela pode servir como um simples processo de reprodução. Beleza? Agora, voltando lá. Já nos seres pluricelulares, né, ela já serve para outra situação. Reparar tecidos lesados, né, repõe células ou reposição celular, que normalmente morre e também está envolvida no crescimento. Tá bom? Então, me colocando aqui na tela, novamente, o que vai acontecer? Toda vez que você tira a sua roupa, que você roça, né, se encosta em algum lugar, que você cumprimenta um amigo, que você passa a mão no seu cabelo, você está perdendo célula. Tá bom, pessoal? É verdade, você está perdendo célula. E ou você acha que essa célula que está agora aqui na superfície do seu braço, ela é a mesma célula que estava do ano passado, ou mês passado, ou até mesmo semana passada? Não. Os tecidos eles vão se sobrepondo. Essas aqui morrem e esses aqui vão tomando conta. E as de baixo vêm e esses vão tomando conta. E é assim a nossa vida toda. Esses processos que a gente está vendo aqui, eles estão o tempo todo acontecendo. Tá bom? Justamente para manter a sua pele renovada. Quando você vai envelhecendo, os processos metabólicos vão perdendo um pouco a competência, não vão acontecendo mais com a mesma dinâmica, né? O seu corpo ele não tem mais aquele gás, aquele metabolismo enxuto de quando você era uma criança. Então os sinais, né, podem ir aparecendo, vai perdendo colágeno, né, caindo cabelo. Por quê? Porque os processos de reposição não são mais os mesmos. E também, tá bom? Então aqui, ó, nos pluricelulares, como está aqui abaixo aqui, ó, nos pluricelulares, então eu vou ter aqui, ó, reparação de tecidos. Quando eu me corto, né, a pele não vai ser reposta ali. Eu não estou falando de plaqueta, pessoal, não estou falando de hemorragia. Eu estou falando de reconstituição tecidual aqui da pele. Não vai ser reposta aquilo é mitose. A pele vai se dividindo, as células da derme vão se dividindo até tampar aquele buraco. Né? Reposição celular, reparar tecidos lesados que normalmente morrem, também estão envolvidas no crescimento. Beleza? Vamos para frente. Joga aí. Então a mitose ela é um processo contínuo, que eu acabei de falar. É o tempo todo acontecendo. Mas, por motivos didáticos, para melhor compreendê-la, vamos dividi-las em fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Só para te lembrar. Professor, isso também tem na meiose, que eu já li. Tem na meiose. As fases da mitose e da meiose, em termos de nome, são as mesmas. Só que alguns acontecimentos em cada tipo de divisão, na mitose, né, acontece de uma forma, cada uma dessas fases, e na meiose acontece de outra forma, semelhantes, mas com algumas diferenças, tá bom? Então, o final da mitose, com a separação do citoplasma, é chamado de citocinese, que é aquela imagem que eu passei ainda agora, quando estava lá no início da aula, que eu disse, aqui atrás de mim, esse processo é uma citocinese, tá bom? Citocinese é quando uma célula acabou o processo de divisão lá interna, então agora pode cada uma ir para o seu lado, aí é promovida a citocinese. E uma coisa interessante, ocorre em todas as células somáticas. Que são células somáticas? São células
2N. São células que têm ali digamos, a soma já do macho e da fêmea, tá bom? Então, ocorrem células somáticas que são separadas aí na citocinese. Bom, o que acontece na prófase? Tá? Vamos observar aqui. É a fase mais longa da mitose. É onde vai acontecer toda a preparação para que comece o processo de divisão. É como se você fosse se mudar, né? E não é simplesmente encostar o caminhão e colocar as coisas dentro. Você tem que encaixotar, você tem que desmontar o guarda-roupa, você tem que, de repente, tirar da casa ali, pegar os quadros que estão pendurados, tirar o carpete. Você vai ter que arrumar essa situação para que possa acontecer, que você possa se mudar e os novos inquilinos venham para casa. Então, a prófase é isso. É uma fase na qual vai ali desaparecendo a carioteca começa a ficar mais escassa, assim, ela vai diminuindo. A carioteca é a membrana que constitui o núcleo, né? Então, os cromossomos começam a ficar visíveis, né? Lembrando que os cromossomos, eles são aquelas cromátidezinhas ligadas lá que a gente vê, né? Tá bom? Esses são os cromossomos, então eles começam a ficar visíveis devido à espiralação, né? O que acontece? Eles vão ficando condensadinhos, porque eles estão todos dispersos naquela massa de cromatina, no núcleo. Eles começam a ficar bem compactadozinhos e aí eles começam a ficar mais visíveis, tá? E o núcleo começa a desaparecer, ou seja, a carioteca começa a se desfazer, tá bom? Carioteca vai se desfazendo nessa fase. O que? Ela está deixando exposto os cromossomos ali justamente para que eles sejam divididos aí no processo de mitose. Tá? Lembrando que os cromossomos ficam dentro do núcleo, que por sua vez é composto pela carioteca. Uma vez a carioteca começando a desaparecer, né? Então isso quer dizer que o núcleo está se abrindo e o nucleolo começa a desaparecer também, né? E ocorre uma organização em torno do núcleo, um conjunto de fibras constituindo o chamado fuso de divisão, que é o fuso mitótico, aquelas linhazinhas que geralmente a gente vê atravessando a célula, né? na porção do meio, digamos assim. Os centríolos vão o quê? Que são as moléculas, são as organelas responsáveis o quê? Pela polarização. Os centríolos geralmente eles ficam situados por essa região, mas no momento das divisões celulares, na prófase, ele vai migrar para as pontas. É como se ele guiasse, ó, é para vir metade para cá e metade vai para lá. Ele que vai dar essa referência, né, dos polos. Vai um para cada polo. Tá bom? Então vai ocorrer o aumento no volume do núcleo, né? Os filamentos de cromatina começam a se condensar. Tá? O núcleo desaparece. Tá? O par de centríolos dirige para um dos polos, que é isso que eu falei. Tá bom? Vou mudar aqui para azul para vocês perceberem. Os centríolos são essa estruturazinha aonde estão amarradas os fusos mitóticos. Os fusos mitóticos são justamente essas linhazinhas. Tá bom? O que mais? Eles dirigem para um dos polos da célula, formam-se as fibras do fuso cromático, né? Essas linhazinhas aqui. A carioteca vai se fragmentando, ou seja, o núcleo começa a derreter, digamos assim, ele vai se desfazendo. Tá? Lembrando que quando eu falo da carioteca, eu estou falando do núcleo. Se a carioteca se desfaz, o núcleo também está se desfazendo. Os cromossomos prendem-se às fibras do fuso, ou seja, essas fibras, essas linhas que atravessam as células, elas não estão à toa nesse momento. Elas é que vão alinhar e organizar esses cromossomos, tá? Então isso tudo aí já aconteceu só na prófase, tá bom? Você vê, ó, os centríolos com as fibras de Aster, eles vão migrar, digamos que essa aqui é a imagem 1, essa aqui é a imagem 2.
eles vão migrar para a ponta, ó, tá bom? E aqui, ó, agora eles estão um em cada ponta aqui, ó. Né? E você consegue perceber que os cromossomos aqui estão condensadinhos, né? Eles estão bem visíveis nesse momento. A camada carioteca, você consegue perceber que parece que ela vai se esticando, ó, a ponto de se desfazer. E aqui ela já na imagem 2 ela já não aparece mais. O núcleo se desfez. E você consegue perceber que os fusos, né, eles começam a, digamos assim, capturar os cromossomos. Né? Você percebe uma certa organização promovida por eles. Na metáfase, o nome já está dizendo metáfase, no meio, né? Olha aqui, ó, eles já estão numa porção mais equatorial da célula, os cromossomos estão todos posicionados no meio, né? Sempre ligados aqui nos fusos acromáticos. Ó. Lembrando que na mitose, os cromossomos, eles não ficam lado a lado, eles ficam alinhados, como se fosse um embaixo do outro. Ah, professor, mas nós temos 46 cromossomos, mas aqui a gente está representando com 4, tá, pessoal? Não tem como eu desenhar os 46 cromossomos aí. Então, na metáfase, é isso que está acontecendo, tá bom? Então, os cromossomos encontram-se alinhados em um mesmo plano na região equatorial da célula, bem no meio, tá bom? Vou escrever aqui, meio. Denominado placa metafásica ou placa equatorial, como eu acabei de falar. As cromátides irmãs ainda estão unidas, tá? Pelo centrômero. Opa, só uma explicação aqui. As cromátides irmãs, pessoal, tá? Elas são... Lembra que isso aqui é só uma, tá? E elas estão coladas pelo centrômero. Cada uma é uma. Tá bom? E você consegue perceber que nesse momento elas estão unidas ainda. Elas estão ali juntinhas. Tá? Deixa eu botar aqui. Eu vou botar um vermelho aqui, ó, para você sentir. Aqui é um ponto de encontro entre duas cromátides. Eu vou colocar C1. C1 cromátide 1, C2 cromátide 2. São duas cromátides que estão juntas nesse momento. Tá? E elas vão o quê? Se separar. Anáfase é a fase de separação. É onde essas cromátides vão se separar uma da outra. Ó, o centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromátides filhas. Então, essas cromátides vão se separar. Aquelas cromátides que estavam juntas vão se separar e passam a ser chamados de cromossomos filhos. São puxados para polos opostos, ou seja, cada cromátide dessa, que a gente acabou de ver, ela vai ser puxada para polos opostos, orientados por quem? Pelas fibras do fuso, justamente aquela linhazinha que a gente viu ainda há pouco, que organiza lá o processo. Quando os cromossomos filhos atingem o quê? Os polos da célula, termina a anáfase. Então, ó, anáfase. Vocês lembram que esses cromossomos que estão indo, cada um aí, deixa eu botar uma cor para diferenciar, que eles estão indo cada um para o seu lado, ainda há pouco eles estavam juntos assim, ó. Só que na anáfase eles vão... Eu fiz um negócio assim bem... Né? Só que na anáfase aqui, ó, eles são separados, cada um vai para um lado. É isso que está acontecendo. Sempre pelo quê? Pelos fusos mitóticos ou os fusos acromáticos, essas estruturas na qual dá essa semelhança que os cromossomos estão tipo amarrados nela, né? Então elas puxam, então vai cada uma cromátide vai para um lado, né? Sempre orientada por quem? Pelos centríolos, com os fusos de Aster ali, que ficam nos polos, tá bom? Na telófase, o que vai acontecer? Vai acontecer, os cromossomos filhos atingem os polos, ou seja, eles vão chegar lá no seu devido lugar, ele vem para cá, ó, e esse aqui chega lá, cada um chega na sua ponta, uma oposta da outra.
desaparecimento do fuso mitótico, que são as linhazinhas que estavam aqui, agora elas já não estão mais, pode prestar atenção. Reorganização da membrana celular, volta a presença da carioteca, formando quem? O núcleo, tá? Descondensação dos cromossomos, ou seja, eles acabam se espalhando de novo dentro do núcleo, a ponto que não são mais são visíveis, tão visíveis como eles são na fase da prófase, tá? E o reaparecimento dos nucléolos, que é muito importante o quê? Para a fabricação, na síntese de ribossomos que vão ser necessários para a produção de proteínas. As células filhas se separam, né, na citocinese, que é justamente a separação. Lembrando que a separação é centrífuga, tá? Nos vegetais, a separação é centrípeta. Aqui você percebe que é de fora para dentro o corte, não é isso? A gente consegue perceber que é algo que está, tipo, estrangulando a célula. Vai acontecer a separação. Então, a partição em duas cópias é chamada de citocinese e ocorre de fora para dentro, como se a célula fosse estrangulada e partida em duas. A gente chama, eu falei centrífuga agora, né? É centrípeta, tá? É a citocinese que a força vem de fora para dentro, tá bom? Perceba que a citocinese é, na verdade, a divisão do citoplasma. Essa divisão pode ter início já na anáfase, tá bom? Dependendo da célula, ou seja, lá na anáfase, que é a segunda fase, já pode começar a acontecer isso aí, mas vai depender de qual é a célula. Já na célula vegetal, tá bom? Então, o que vai acontecer? A mitose ocorre sem centríolos, né? A partir de certos locais correspondentes aos centrossomos. Elas vão se irradiando e as fibras do fuso vão fazendo a sua função, né? Vão organizando esses cromossomos. Uma vez que não há centríolos, então não existe as fibras de Aster, que são aquelas linhazinhas que ficam prendendo o centríolo ali nos polos, tá? Uma vez ela feita essa mitose, aqui sim, a divisão é centrífuga, ou seja, né, é de dentro para fora. Você percebe que a divisão começa dentro até chegar num patamar em que cada célula está uma isolada da outra, tá bom? Então, ó, por esse motivo diz que a mitose em células vegetais é anastral, do grego negativo. A citocinese é o quê? Centrífuga. Meiose. Bom, na meiose, a gente tem aí duas fases. Lembra que eu disse que tem a meiose 1 e meiose 2? Tudo que tem na meiose 1 e 2 são iguais em termos de fases, mas existem detalhes diferentes. Na meiose 1, que é a reducional, ela vai pegar a célula de 46 cromossomos, tá? E vai transformar em duas de 23. Entendeu? Ela reduz. Agora sim, esse tipo de divisão celular, ela está mais ligada à produção de gametas, de células reprodutivas. Ou seja, para você, mulher, para os seus óvulos serem produzidos, está acontecendo a meiose e não a mitose. Para nós, homens, está acontecendo a meiose para formar os nossos espermatozoides, que são as células que vão levar a nossa descendência genética para se somarem com a da mulher, né? E vice-versa, tá bom? Então, nós temos aí prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, ou seja, a meiose equacional, ela é basicamente muito parecida com a mitose, porque ela vai fazer o que a mitose faz. Só que ela vai pegar essas células agora, entendeu? A meiose, de fato, é a primeira. Ela que a gente pode dizer que ela faz algum efeito diferente. Ela pega de 46 e reduz. Beleza, meiose 1 fez isso. Agora, a meiose 2, ela é equacional. Ela é igual à mitose. Ela vai simplesmente pegar essas 23, essa célula produzida aqui, de 23, e fazer de cada uma mais duas. Portanto, ela vai gerar 4 células. É uma das diferenças também da mitose e meiose.
A mitose gera 2 células iguais. A meiose gera 4 células com a metade do cromossomo da célula mãe, ok? Então vamos lá. Ocorre apenas nas células das linhagens germinativas, ou seja, nas células reprodutivas, tá? Masculina e feminina. Uma célula dá origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos, portanto, células N, que são células haploides. Importância, variabilidade genética ou gênica, né? Que é a formação dos gametas na reprodução sexuada, célula germinativa. É dentro da meiose que os gametas, né, os cromossomos meus, vão se misturar. Porque se fosse exatamente igual como está nas minhas células somáticas, esse ser que fosse gerado, ele ia ser um clone meu, ou um clone da mãe dele, entendeu? Então, meiose 1. Dentro da prófase, a gente ainda tem, presta atenção, agora não vai confundir, prófase 1, isso aqui a gente está na meiose 1. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, beleza? Agora, só dentro da prófase 1 tem 5 etapas, tá? É o leptóteno, onde os cromossomos condensam e tornam-se visíveis, surgimento dos cromômeros, tá bom? Ou seja, semelhante lá à mitose, né? A célula começa a se preparar para essa divisão. Ainda dentro da prófase, a gente tem a fase de zigóteno, que ocorre a sinapse, que é o pareamento dos cromossomos homólogos, tá? Ou seja, os cromossomos vão ficar um ao lado do outro. No paquíteno ocorre o crossing over, que é o mais importante. O que é o crossing over? É quando esses cromossomos se encostam um no outro e acabam se misturando geneticamente. É isso que vai fazer com que o meu espermatozoide gere um ser com características diferentes de mim, assim como a mãe dele também está acontecendo isso, tá bom? Então, trocas de segmentos homólogos entre os cromátides não irmãs, tá? E esses cromossomos, de um par de cromossomos homólogos. Então, aqui ocorre uma mistura. Aí vem o diplóteno, tudo isso ainda dentro da prófase 1. Diplóteno, melhor visualização dos quiasmas, tá? Ponto de contato entre as cromátides. Quiasma é justamente o ponto de contato entre um cromossomo e outro. Eu vou fazer de amarelo aqui, ó. Você percebe que o azul encosta no vermelho. E esse contato faz com que haja uma mistura genética. Então, né, a gente tem a diacinese. A diacinese, o quê? Os cromossomos migram para o equador da célula. Vocês percebem aqui que eles começam a ir para o meio da célula, tá? Uma vez no meio da célula, agora sim passa para a metáfase. Vocês conseguem perceber que lá aqui na metáfase da meiose, a gente tem o quê? Cromossomos pareados. E vocês percebem aqui, ó, que eles estão com partes trocadas, ou seja, isso aqui está simbolizando uma mistura que ocorre, né, no momento da meiose. E isso vai fazer o quê? Vocês conseguem perceber que agora são cromossomos homólogos. Lá na mitose, eles estavam um embaixo do outro, até que eu falei assim, não tem como eu desenhar os 46. Aqui não, eles estão lado a lado. Então, os cromossomos eles se posicionam na zona central da célula e há a formação da placa equatorial. A anáfase vai fazer o quê? Vai puxar um para cada lado. A anáfase é sempre uma fase de separação, tanto na mitose quanto na meiose. Só que aqui, lembra que na mitose ela puxou as cromátides, uma para cada lado. Aqui não, aqui ela está puxando o cromossomo inteiro, um para cada lado. Então a migração dos cromossomos homólogos. Não ocorre a divisão dos centrômeros, ou seja, ele vai inteiro, ele não desprende do centrômero, né? Na telófase, o reaparecimento da carioteca e do núcleo, ocorre então a citocinese, tá bom? Beleza, prófase, meiose 1. Agora vem a meiose 2. Foi na meiose 1 que ocorreu, de fato, a redução dos 46 para 23. Legal? Agora, a meiose 2 vem com a prófase 2, que vai ser uma espécie de mitose dentro da meiose. Entendeu? Vai acontecer lá a fragmentação da carioteca, né? A condensação dos cromossomos, eles vão começar a se parear no meio. Na metáfase, lembra agora na mitose, ó, como eles ficam um embaixo do outro,
ou alinhadas, eles não ficam aos pares, como na meiose. Isso acontece na mitose. Então, isso aqui é uma espécie de mitose dentro da meiose. Nesse momento, eles estão pareados. O que vai acontecer? Cromátides irmãs, cada uma para o seu lado, ok? E vai gerar, então, a telófase vai gerar o quê? Vai acontecer a separação, né, dessas células. Cada uma delas vai se formar duas, gerando, então, cada um, somando tudo. Se cada uma célula se separa em duas, na meiose 2, então vão gerar 4 células com 23 cromossomos. E aqui a gente tem uma visão geral do processo meiótico, onde você percebe que essa célula que foi, né, ela era dois cromossomos, ela foi reduzida a 1, e esse 1 foi, né, ele foi gerado aí, sofreu a meiose 2 e foi gerado, então, 4 células haploides, beleza? Aqui era 2N, deixa eu fazer aqui contra cor. Aqui era 2N e aqui ela gera uma célula N, tá? Cada uma dessas células é N, tá, pessoal? Deixa eu até apagar isso aqui, tá bom? Para não ficar um mal entendido. Cada uma dessas células é uma célula N. Beleza, pessoal? Então, estourando o tempo aí, falando de mitose e meiose, vamos para a nossa revisão. Se você não prestou atenção agora, vamos lá ver o que a gente faz aí nesses 5 minutinhos de revisão.